Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, nós celebramos na Igreja do Brasil a solenidade de Todos os Santos. Esta é uma solenidade transferida. No dia 1º de novembro é a data que a Igreja tem em todo o universo de celebrar Todos os Santos. Como no dia 2, celebramos os Dias de Finados. Como acontece que alguns países, como o Brasil, dia 1º de novembro não é feriado, e a Igreja julga que é muito importante que as pessoas celebrem esse dia, por se declara um dia santo, para que haja essa oportunidade de as pessoas celebrarem o dia santo, 1º de novembro, de Todos os Santos, ela pede licença à Santa Sé, que autorizou, justamente já há muito tempo, a celebrar o dia de Todos os Santos no domingo seguinte. Portanto, no lugar da missa dominical, a liturgia do domingo, 31º domingo, tempo comum, nós celebramos nesse final de semana o domingo de Todos os Santos, ou dia de Todos os Santos. E por que a Igreja colocou como um dia muito importante? Porque, de um lado, contempla todos aqueles que estão na Igreja triunfante, todos estão no céu, tanto os canonizados, que a Igreja oficialmente declarou santos, como também aqueles que nós não conhecemos o nome, nem sabemos a sua história, mas que estão no céu, e que são miríades e miríades, como também tantos parentes e amigos nossos, que nós sabemos que viveram santamente a vida e que temos a consciência também que estão junto de Deus. Então, de um lado, recorda para nós essa multidão que está no céu, junto de Deus, que é também o nosso destino final. Nós não somos chamados a viver para viver no cemitério, morrer. Nós somos chamados para viver eternamente. Passamos pela morte, sim, mas para viver para sempre. E o nosso destino último é o céu, é estar com Deus, é voltar para casa. A nossa casa, de onde nós viemos, é estar com o Senhor que nos criou. Voltamos agora, depois da nossa morte, para estarmos com o Senhor e pedimos perdão de nossos pecados e reconciliação com Cristo, para que no final dos tempos também nosso corpo glorioso, se realmente assim vivemos, possa, como Jesus, também viver na eternidade. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós celebramos a multidão daqueles que estão no céu, recorda para nós que a santidade começa já agora aqui, é um caminho de todo cristão, é um caminho para todos nós. Sabemos que o Concílio Vaticano II, no documento sobre a Igreja, fala da vocação universal à santidade. Todos somos vocacionados à santidade. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, basta ver a história dos santos, que o santo não é aquele que nunca errou na vida, nem que não tem nenhum problema. Nós temos muitos santos que erraram muito na vida, que foram por caminhos errados, mas depois se converteram. Um Santo Agostinho, por exemplo, para lembrar alguém mais conhecido, ou um São Francisco, por exemplo, que tiveram uma vida pregressa, não muito piedosa, mas houve um momento da transformação dos seus corações e passaram uma nova vida e viveram heroicamente a sua vida. Portanto, o santo é aquele que se converte e que a cada dia busca reconciliação com Deus e cada vez mais deixa com que a palavra de Deus possa permear a sua vida. Nesse sentido, como nós estamos tendo no Brasil agora, toda uma possibilidade de termos processos de beatificação e canonização, coisas que no passado nós não tínhamos, eram muito poucos, e grande parte nós celebramos sempre os santos e santas de outras épocas da história ou de outros lugares geográficos, e justamente incentivados por São João Paulo II, que disse que o Brasil precisa de santos e santas, não porque não tivesse, mas tivesse sido declarados santos, nós vimos aí todo um recomeço do país para esses processos de beatificação e canonização. Assim é que quando começa
temos processos de pessoas que morreram em fama de santidade, que são mais contemporâneos, mais recentes. As pessoas logo falam, mas aquela pessoa que eu conhecia, ou que eu conheci seus parentes, né, está na santidade, não é nosso costume muitas vezes, e então aos poucos nós vamos convertendo também para isso, porque também nós convivemos com santos e santas. Basta ver, por exemplo, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, né, que são os santos mais ou menos contemporâneos nossos, ou então o Santo Papa Paulo VI, que foi canonizado no mês passado, né, Santo Oscar Romero. Enfim, são situações que nós vemos, meus irmãos e irmãs, que supõem toda essa consciência dessa vocação à santidade, e que esse é o nosso caminho. Nós somos chamados todos à santidade, não tem outro sentido da nossa vida a não ser colocar em prática a palavra de Deus, experimentar a sua misericórdia e ver o caminho da santidade. Queremos buscar estar com o Senhor. E claro que diante de tantas pessoas que buscam estar com o Senhor, alguns, quando morrem com fama de santidade, e a igreja examina a própria vida, a vida daqueles que são assim, morrem em fama de santidade, para ver se podem propor a vida, os escritos desse homem ou mulher, para exemplo de vida cristã e também como intercessores junto de Deus, rezarem conosco em nossas intenções junto de Deus, para poder nos ajudar a também, cada um de nós, a ser santos. Viver a santidade, portanto, é o dia a dia da nossa vida, é colocar em prática a palavra do Senhor. Às vezes pensam, muitas vezes, que os santos são aqueles que nos salvam. Quem nos salva é Jesus Cristo. Os santos são exemplo de vida de quem seguiu a Cristo. De quem seguiu a Cristo e que em tantas épocas da história, perto e longe de nós, e tantos lugares geográficos, perto ou longe de nós, mostra que em qualquer situação, de extrema necessidade ou perseguição, de extrema facilidade ou bonança, em qualquer lugar se pode viver o caminho da santidade. Viver a simplicidade, a pobreza, a oração, pode-se ver isso. O Papa Francisco publicou um documento sobre a santidade, Gaudete et Exsultate. São sempre temas que o Papa gosta, alegria e exultação. Sempre os seus temas, os seus documentos falam da alegria do Evangelho, da alegria da verdade, enfim, fala esses aspectos todos, também fala também da exultação e da alegria, falando sobre a santidade. E o Papa Francisco, nesse documento sobre a santidade, que ele fala que não é um tratado, mas apenas uma reflexão sobre o chamado santidade, tem uma belíssima explicação, reflexão sobre as bem-aventuranças, que é o Evangelho desse dia de Todos os Santos. Sim, o Evangelho de Todos os Santos é das bem-aventuranças. Mateus 5, 1 a 12. Se vocês tiverem paciência e procurarem, né, hoje na internet temos com muita facilidade, a tradução em português, do Gaudete et Exsultate, vão ver realmente que no centro desse documento estão as bem-aventuranças, em que o Papa Francisco vai contemplar cada uma dessas bem-aventuranças e mostrar que viver a pobreza, servir o pobre, isso é ser santo, que semear a paz, isso é ser santo. Enfim, contemplando cada uma das bem-aventuranças. É muito importante, nós também vemos como o Santo Padre atualiza as bem-aventuranças para vermos hoje também o caminho da santidade. Portanto, a leitura do Evangelho desse final de semana, domingo, em que é dia de Todos os Santos, vai lembrar para nós, meus irmãos e irmãs, que é bem-aventurado, é feliz, é beato, né, aquele que assim vive. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Cuidar dos pobres, viver esse caminho da santidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ser santo é consolar os outros, ajudar as pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aquele que tenha semeia a mansidão, vão também viver a santidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
aquele que ajuda a viver a justiça, também caminha na santidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Viver a misericórdia e semear misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Coração puro, que buscando o Senhor, vivendo com o Senhor. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz nesse mundo de tantos conflitos e tanta violência. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Saber estar junto aos que são perseguidos, viver a santidade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Quando vos injuriarem e perseguirem, quantos mártires nós temos na história? Mártires que morreram de diversas formas na história e também aqueles que experimentaram a mentira. Nós sabemos que hoje, com as fake news, pelas internets da vida, quantos que são difamados por serem cristãos, por buscarem o Senhor. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade de todos nós. Também vemos que viver a santidade é caminhar no meio de tantas farpas, dificuldades, perseguições, mas viver a felicidade e a bem-aventurança, a alegria no Senhor. Que realmente cada um de nós possa ver que o santo é alguém feliz, bem-aventurado, alegre, por experimentar a graça de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, fala aqui a leitura primeira desse dia de Todos os Santos, que João, viu outro anjo que subia do lado onde nasce o sol e falou: ouvi o número dos que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos e filhos de Israel. 12 vezes 12 vezes 1.000, um número simbólico. 12 tribos, 12 apóstolos vezes 1.000. E depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos e proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que estava sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ali e adoravam o Senhor, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Quem são estes vestidos de roupas brancas? De onde vieram? Pergunta o Apocalipse. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram nossas roupas no sangue do Cordeiro. Vieram da tribulação, da perseguição, mas foram lavados no sangue do Cordeiro. O Senhor que perdoa nossos pecados e nos lava. E ao mesmo tempo, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que esse é o nosso destino final, como lembra a segunda leitura dessa festa solene de Todos os Santos. Somos chamados filhos de Deus e nós o somos. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já, diz João, somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Somos chamados a ser filhos de Deus, mas cada vez mais configurarmos nossa vida a Cristo Jesus. Nesse caminho da santidade, tudo é dom, tudo é graça. É o Senhor que nos dá esse dom, essa graça, meus irmãos e irmãs. E só espero que nós correspondamos, que nós acolhamos esse grande dom, para podermos colocar em prática a palavra de Deus, para vivermos e testemunharmos que essa palavra é luz em nossa vida
e contagia com bem a toda a humanidade. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.